nome, senhor? João Franco. Senhor João, o senhor ainda vê, o senhor, assim, conhece alguém que ainda acredite em justiça nesse país? Eu acredito nisso. Na justiça? Ela tarda, mas não falha. Mas não falha. Mas e o senhor acredita que há independência entre os poderes? Eu acredito que sim. Mas mesmo com essa contaminação toda que existe no nosso país, o comprometimento das pessoas que deveriam representar a nós, cidadãos brasileiros, é prejudicado. O senhor acredita que ainda há legitimidade nesse Estado? Em parte há. Tem alguns que foram corrompidos, mas tem muitos que ainda defendem a ética, ainda defendem a transparência, ainda defendem a independência de poderes do judiciário, do legislativo, do executivo. Se sabe que agora com esse novo escândalo aí dessas obras, todos os recursos que seriam destinados a outras coisas vai para encher os bolsos dessas pessoas, correto? Não fica prejudicado a população, e ainda mais mantendo esse pessoal que já está aí há quantos anos, e as práticas são as mesmas, eternas. Nós não estaremos condenando nossos filhos, nossos netos, todo mundo a um destino eterno na manutenção deles aí? Eu continuo primando pela ética, pela transparência, pela honestidade. A gente sabe de corrupção, e isso vai, toda vida existir, vai continuar existindo. Enquanto o poder executivo não acabar com a terceirização, que é um dos mais hoje aparece corrupção, igual você citou aí, o Calço Cachoeira. Aquilo ali mais é a terceirização. E hoje, o que ocorre? Tem várias empresas prestando serviço em órgão público, pagando os seus funcionários um salário miserável, não paga férias, não paga 10º, atrasa, vale transporte, refeição. Por qualquer motivo ela muda o CNPJ, aparece com outro nome e é mais uma empresa dando calote em milhares de trabalhadores. E aqueles trabalhadores, quem paga eles são os cidadãos brasileiros que pagam imposto, e eles são contratados através do pregão, de licitação, para prestar serviço público. E muitas vezes aqueles trabalhadores são lesados e o povo em geral todos são lesados. Eu acredito que o dia que a opinião pública tomar consciência que tem que fazer um movimento a nível nacional contra qualquer tipo de serviço terceirizado, que você vê em quanto é órgão, no legislativo, no judiciário, no executivo, tudo você vê as práticas de terceirização. E essa terceirização, muitas delas, empresas, muitas delas são verdadeiros chupa-sangue. Eu só vejo todo dia falando, falo em uma empresa por lá, não sei quantos trabalhadores ficou desempregado, ficou sem férias, ficou sem 10º, ficou sem vale transporte, ficou sem o pão de cada dia. E aqueles empresários não ficam pobres não, eles falam aqui, daqui a pouco eles aparecem em outro estado, com outro CNPJ, com outra empresa, só desvia o dinheiro de um lugar e joga para outro. E isso eu acho que tem que combater, sabe? Tem que combater, a opinião pública tem que combater, os parlamentares têm que combater isso. Inclusive nós da CUT, do Movimento Sindical, defendemos, toda a vida é uma bandeira de luta nossa, é o concurso público para o servidor público, é o concurso público, porque o servidor público, se ele não fizer a coisa certa, ele está, por qualquer motivo, ele está respondendo um PAD. E isso é a forma de ele zelar bem pelo serviço público e ter um serviço público de qualidade. Enquanto coloca qualquer gestor desse, da iniciativa privada, do serviço público, ele é responsável por qualquer coisa, ele não está nem ali. Porque amanhã ou depois que a empresa dele perdeu o contrato, perdeu a licitação, ele sai fora, e aí o rombo fica no serviço público, e quem paga? Somos nós contribuintes. Mas essas empresas terceirizadas são todas de propriedade desses políticos. Por exemplo, aqui na Câmara, aqui no Congresso, né, sabe-se que tem um deputado aí que tem que assinar o currículo da pessoa para ele trabalhar como segurança.
Aí se paga 3 vezes mais do que se deve. No final, quem acaba pagando por tudo é a população que fica sem nada. É verdade. Os mais pobres ficam sem condições, sem direito a nada. Então não seriam eles escravos de um sistema viciado, de pessoas viciadas que já estão aí eternamente e que não cumpriram o seu papel. Ó, só para você ter uma ideia, aqui no DF, no governo anterior, a terceirização não era a terceirização. Eles não aplicavam a lei 8.676 que fala sobre pegar uma licitação. Eles aplicavam, na realidade, eles só aplicavam, era um leilão. Quem viu o governo anterior aqui no governo Arruda, era um leilão. Cada dono de empresa tinha uma fatia, tinha um bolo. E isso é um absurdo. A gente via o Leonardo Prudente com um grupo, o Cristiano Araújo com outro pedaço do bolo, Eliane Pedrosa com outro pedaço do bolo, o Roberto Negreiro com outro pedaço do bolo, e são tudo políticos. E cada um tinha um pedaço. É realmente aquilo que você falou. Agora o que tem que fazer? Eu acho que assim não custa. O movimento sindical geral temos que continuar naquela tese de defendermos o Estado público. O Estado, serviço público de qualidade para toda a sociedade. Porque no governo atrasado que teve aqui, do FHC, eles defendiam um governo, no projeto dele, de Estado mínimo, teria um gestor em cada órgão público. Então significa que não tinha serviço público, seria tudo privatizado, seria tudo terceirizado. E a gente sabe que a terceirização é um esquema de arrecadar dinheiro, de rolo. Você vê agora em Goiás, por exemplo, o lanço desse cachoeiro aí. Isso é um lanço perigoso. E o que trouxe mais isso? A maioria da terceirização. Que a gente viu a terceirização em laboratórios de medicina, a gente viu a terceirização em empresas prestadoras de serviço, essa Delta e uma porrada de outras. Isso é um absurdo. Isso não pode continuar existindo. A gente tem que continuar combatendo a terceirização desse país, um serviço público de qualidade. E nada dessa tese de Estado mínimo, de um gestor por cada órgão, porque isso não constrói. Porque a gente via na época do FHC, por exemplo, o Brasil ficou mais de 12 anos sem abrir um concurso público. Tinha órgão público, você entrar na sala, por exemplo, você ia conversar com os servidores, tudo era terceirizado, não tinha servidores. E aí, é a tese do Estado mínimo, é privatizar as empresas, várias empresas sucateadas, aí se torna deficitária, que é um jogo para privatizar, e aí quem perde? É a sociedade, a população, é o Brasil em geral. Essas obras do PAC, certo? O PAC, por exemplo, dizem que a Dilma é a mãe do PAC. E só contratou a mesma empresa que está realizando todas elas. Toda ela está com um furo. Então, pô, se a Casa Civil é a responsável, ela era responsável. Mas eu acho que algumas providências foram tomadas. Só em derrubar o ministro do Transporte, eu acho que já tomou algumas providências. A gente sabe que o governo, cada ministro tem uma área. Por exemplo, o Ministério do Transporte, através do DENIT, que controla esse negócio. E a gente sabe que isso aí tem muita empreiteira que é de político, que aplica jogo sujo, que é o que a gente já viu várias vezes na imprensa, o que ocorreu, por exemplo, em vários estados aí, de empreiteira. A mesma coisa o que ocorreu nos Correios, o que ocorreu, a gente está vendo agora no estado de Goiás, por exemplo, a jogada aí do Zé Mota com Cachoeira. E isso toda a vida, eu com uma frase que o Lula disse, eu não esqueço nunca. Que a corrupção nunca acaba. Agora a gente tem que continuar combatendo ela todo dia. Tem que combater permanente, porque se não continuar combatendo ela se torna uma praga e aí alastra o Brasil. Então eu acho que tem que, tanto o Poder Judiciário como o Poder Legislativo, o Poder Executivo, tem que continuar batendo na tecla em defesa da ética na política, da honestidade, da transparência, da fidelidade com o governante, tem que ter fidelidade com o nosso povo brasileiro. Quanto ao Lula, agora estão querendo iniciar o mensalão, né? O que o senhor acha do mensalão? Ele sabia, não sabia? Se ele sabia ou não sabia, eu não sei. Muitos reclamam que ele não sabe do que está acontecendo no fundo de casa. Mas o que acontece é o seguinte:
eu, você, qualquer um da família, talvez tenha um parente seu, um irmão, um primo fazendo uma besteira, muitas vezes você não sabe. O país é grande demais. Não, Só carro comissionado, são mais de 5 mil carros comissionados. E tudo na mão das mesmas famílias, né? E aí para o cara saber, o cara que está aqui no Palácio Planalto, saber o que está acontecendo numa fundação, numa autarquia, em outro lugar, é difícil. Agora, que houve um mensalão, houve. E eu acho que quem deve por ele tem que pagar. Tem que pagar. Agora, eu não curto dizer que o Lula sabia de tudo. Porque muitas vezes, na nossa própria família, muitas vezes eu conheço um cara que vive maridalmente, tem com a mulher e não sabe que ele está sendo traído por ela. E isso acontece em toda a sociedade. Até na família da gente que acha que está mil maravilhas, amanhã depois você sabe que tem lá um parente, foi preso ou está envolvido com alguma coisa errada. E às vezes você é o último a saber. Mas, senhor, todos que vieram da herança, que permaneceram nos cargos que ele deixou, são os mesmos que estão envolvidos em tudo quanto é coisa. Essa senhora tá. Eu segui Lula, eu sou filho de militar. Durante muito tempo eu fui chamado de subversivo, porque eu tinha o Lula como ídolo. Então eu criei um projeto que eu queria dar voz a todos os cidadãos sem qualquer exclusão, sabe? Então eu registrei. Peguei a voz do trabalhador, a voz do índio, a voz da população, a voz do consumidor, registrei todas elas. O senhor sabia que as pessoas não podem falar juntas, porque parece que esse Estado ruiria de uma vez só. Eu sou censurado, sou tudo. Eu saí daqui, fui para Bolívia, lá chegando, me deram o nome de Luiz Mendonça. Meu nome é Hanna e Aúbe Alexandre. A minha OAB lá do Rio está com o nome de Paulo César. E outras mil coisas mais, sabe? Eu já fui preso ali nesse Supremo Tribunal não sei quantas vezes, tentando despachar uma petição ou alguma coisa. Acontece as coisas, acabam de gravar a fita, eles vão lá e confiscam. Isso não é um Estado policial. A democracia não seria as pessoas com a sua voz determinar o que queria que isso aqui que execute, né? As pessoas não têm direito a ter voz, isso não é democracia? Ou as vozes têm que ser... Eu passei a minha infância, a minha juventude lutando pela democracia. Ditadura nunca mais. Agora, mesmo com a abertura da democracia de 85, 86 para cá, a gente sabe que ainda tem muita coisa nesse país que é censurada. E eu vejo que hoje a gente não tem assim, aquela liberdade de imprensa 100% como a gente queria. E isso, eu acredito que não vai prolongar para alguns anos, mas a gente tem que continuar lutando, defendendo a democracia, porque ditadura nunca mais. Mas o senhor acredita que nós vivemos num país democrático? Eu acredito que, para quem viveu as décadas de 60, as décadas de 50, as décadas de 60, 70, hoje nós vivemos na democracia. Porque não é aquilo que nós desejamos 100%. E você expressar tudo aquilo que você quer, você fazer tudo aquilo que você quer. Mas nós vivemos na democracia. Porque quem da minha época que viveu a perseguição dos coronéis, dos militares, a repressão da ditadura, nunca mais deseja aquilo. E só deseja aquilo quem não viveu aquilo. Porque quem sofreu naquela várias prisões, nunca mais quer ver aquilo na vida. Certo. Então, o senhor acredita que hoje, em qual época o senhor acredita que se roubava mais? Naquela época ou agora? Naquela época. Naquela época? Na época da ditadura roubava muito mais, porque roubava, ficava calado, não era divulgado, a imprensa, a mídia não tinha acesso. Hoje qualquer coisa que tem no serviço público é transparente, todo mundo descobre. Você vê todos os veículos de comunicações começam a denunciar aquilo através da mídia, rádio, jornais, televisão e etc. E naquela época, um coronel mandou abafou, ninguém tinha acesso nenhum. E se alguém tentasse fazer alguma coisa para descobrir alguma coisa ali, ele era subversivo, automaticamente ele ia ser preso, torturado, ou quem sabe até outras coisas. Agora, os veículos de comunicação hoje são todos de políticos.
as concessões de rádio, televisão, são todas de política. Sabe? E repetem a mesma frase. Se o senhor vê um canal, se eu dar notícia de um canal, o senhor não vai mudar para outro, porque não vai ter uma coisa diferente. Mas não é a mesma coisa, só que com nome diferente. Porque se nós tivéssemos hoje, todo no Brasil, fosse estatizado, os órgãos públicos não tivesse nada estatizado, as empresas, as emissoras de rádio, jornais, de televisão, fosse do Estado, ela seria pública. Mas não, hoje o canal, isso começou desde a época do ACM, no projeto neoliberal de privatização, que a gente viu como é que foi o Ministério das Comunicações que fez na época. Várias concessões para empresas, empresários, vários empresários, várias empresas sendo privatizadas. A gente viu na área de comunicação como é que foi a privatização de todas as empresas brasileiras, todo o sistema Telebrás, Teleminas, Telerio, Telegoiás, Tele São Paulo, Telebrasília, todas foram privatizadas através da Telebrás. A gente viu isso também na área das comunicações, inclusive o Correio ia ser privatizado. O Sérgio Mota, por exemplo, na época, o finado Sérgio Mota, que deu prosseguimento a esse projeto, que era o homem na época que bateu o martelo da privatização, isso eu vejo que foi um prejuízo muito grande para o Brasil. E aí é onde eu continuo defendendo a tese, tem que ter concurso público, tem que ter servidor público para tocar o Estado. Nós não podemos privatizar nossas empresas, entregar na mão de banqueiros, de multinacional, de outras empresas, preço de banana. Quem viu a Vale? A Vale, eles não sucatearam a Vale, não era deficitária, depois privatizou, hoje é a empresa mais rendável do Brasil. A mesma coisa era a comunicação. Quem viu, por exemplo, a Telebrasil, todo o sistema de telecomunicações, o Estado não avançava, não sei o quê, eles engessavam as empresas, não tinha concurso público, engessavam as empresas para privatizar, e depois que privatiza, a empresa hoje ceder. A briga que está aí, quando privatizou, por exemplo, todo o sistema Telebrás, hoje quantas empresas tem no mercado e todas elas não são deficitárias, todas elas estão ganhando milhões de dinheiro aí, está vendo a Brasil Telecom, a Vivo, a Oi, a Claro. A Oi até do filho do Lula e da Andrade Gutierrez, né? A Claro, E o pior disso tudo é que todas as ligações ali seriam cobranças indevidas. Por quê? Ela não tem precisão na informação prestada ao consumidor, né? Elas se repetem a mesma duração de chamada em todas. O senhor pode ligar, chama, não atende, pode ligar novamente, vai ter a mesma chamada para o mesmo número e vai ser cobrado na sua conta. Mas que eu estava te falando, todas essas empresas foram privatizadas e todas elas da luta. Todas elas da luta. É a mesma coisa que nós defendemos. Eu, por exemplo, eu só trabalho com o Banco do Brasil. Eu não vou pegar meu dinheiro e jogar num banco privado. Valorizar o meu Estado. Eu acho que todos os brasileiros, se tivessem consciência, eles pegavam o seu dinheiro e colocavam no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Porque tem mais segurança. Eu lembro nós da CUT, foi uma luta muito grande que nós tivemos nos anos 90, inclusive para passar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, concentrar tudo na Caixa, com a briga da CUT com o Ministério do Trabalho. E nós conseguimos. E por que conseguimos isso? Porque foi muita luta. E foi um avanço para o trabalhador, porque tinha trabalhador que tinha o Fundo de Garantia em vários bancos privados. Quando privatizava o banco, o trabalhador ia lá, chegava lá, estava 0,0. Não tinha nada. Então, é uma forma de garantir o dinheiro do trabalhador. E uma forma de gente. De uma forma ou de outra, você está ajudando o país, está ajudando o Estado. Então, eu sou a favor de todas as empresas públicas. O Lula, tirei o chapéu para ele, investiu muito na todo o sistema Telebrás, que era uma empresa deficitária, e cresceu tanto que hoje eu vejo muita gente, vários estados, que inclusive não produzem petróleo, e hoje no pré-sal. Foi um grande avanço. Acho que o investimento dentro da Caixa também, esse negócio de PAC, Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica cresceu muito com isso e vai crescer muito mais ainda.
Posso contestar o senhor? Não, pode. A respeito disso, a concessão da Oi é do filho do Lula, certo? E da Andrade Gutierrez. Bom, o dono dessas empresas eu não sei nenhum. É, Eu sei que é dele. tem Oi, tem TIM. E o... Eu posso fazer uma brincadeira com a privatização? Pode? Pois não. Ó, É liberdade de expressão. é, liberdade de expressão, a brincadeira. Qual é a diferença da Oi, da TIM, da Claro e da Vivo? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Não tem diferença. A diferença da Vivo é que Todas elas assaltam o não, bolso a diferença da Vivo é que tá morto. Da Oi porque não pisca. E da TIM porque te enganou. E da Claro porque tá no escuro. Aí tem É verdade, razão. expressão? Tem razão. Aham. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. A CUT, certo? Recebe verbas do governo? Bom, eu não sou mais diretor da CUT. A CUT toda a vida participou, através do certo trabalho, do FAT, que é um Fundo de Amparo ao Trabalhador, que era um dinheiro que ia para centrais sindicais, que investia em curso de formação, dirigente sindical, e uma série de coisas. Como esse dinheiro todas as centrais pegavam, a CUT passou a pegar também, inclusive dirigentes da CUT até no conselho. O curador. Esse é um trabalho que a CUT fazia parceria junto com o Ministério do Trabalho. Eu toda a vida defendi a CUT, acho que é a maior central que tem, vejo que é a maior central da América Latina, que aborda todo o trabalho, defesa do trabalhador. Problema tem, todo lugar tem problema. Com certeza. Agora, para mim, a melhor central da América Latina, o nosso sindicato é filiado à CUT, eu tenho orgulho disso. É uma central combativa que tem abordado todos os projetos, tudo que é de defesa do trabalhador, e toda a vida pegou a liberdade e a autonomia sindical. Não é porque o governo, às vezes tem muitos dirigentes da CUT que ajudou a eleger o governo, que nós não fazemos greve, nós fazemos greve. Não é porque ajudou a eleger esse governo que a gente não vai cobrar dele, não, nós vamos cobrar dele. Vamos disputar de igual para igual. Se eles estiverem comprometidos, são a favor de... Exatamente. Se for provado que estão comprometidos, vocês são a favor de cair, né? Exatamente. Toda a vida nós defendemos a liberdade, a autonomia sindical e primamos por aquilo que é certo. E quanto a, assim, sabe-se que aqui um deputado desse indica alguém lá para o Supremo indica para a presidência e não sei o quê. Isso não fica tudo suspeito para ajudar? Eu combato isso, para mim é nepotismo. Cruzado, né? Para mim é um nepotismo cruzado. Então não dá. E toda a vida, nós na CUT antigamente, se você vê na década de 80%, na década de 80, os servidores públicos, uns era tabela especial, outros era tabela emergencial, outros era tabela permanente. O que era a tabela permanente? Era aqueles que faziam o concurso. O que era a tabela especial? Aqueles que pegavam certos cargos de chefia. O que era emergência? Emergência era aquele cabo eleitoral que o cara jogava tudo dentro. E nesse cabo eleitoral sempre jogava um bocado de parente. E era um verdadeiro nepotismo. E então, para acabar com o nepotismo, nós defendíamos o concurso público. Porque o concurso público vai passar quem estudou, quem tem competência para aquele cargo. Mas, olha, e isso é uma forma de combater o serviço público. Não só no executivo, no legislativo, como no judiciário. A gente já viu várias denúncias de deputados que emprega a família dele todinha numa prefeitura, num determinado órgão. E a CUT toda a vida combateu isso. Defendeu a transparência, o concurso público e toda a vida estamos contra o nepotismo. Porque o cara que pega lá, bota o irmão, o cunhado, o tio, o primo, o sobrinho, isso é um verdadeiro nepotismo. A gente sabe que isso existe demais na iniciativa privada. Mas hoje, esse Estado está todo assim. Está todo assim. Não, ele não está todo assim. Tem alguns setores que ainda tá. Agora muitos falam assim, mas o Lula não era presidente, por que ele não resolveu isso? O Lula foi presidente de 2 mandatos. Agora, um país que é a elite dominante vem administrando há 500 anos, o governo não resolve 2 anos, mas não resolve mesmo.
Eu precisava pelo menos umas 2 ou 3 décadas para resolver uma série de mazelas de coisa errada que já tem no nosso país. E o senhor acredita que pode ser legítima uma próxima eleição? Se são as mesmas cabeças de sempre, nunca mudou nada, as práticas são as mesmas, ninguém cumpriu com nada, como é que nós podemos falar em eleição? Não, eu continuo defendendo a eleição, é a forma legítima. Sim, mas com novas cabeças, né? Com novas cabeças, eu toda vida defendi. Eu acho que não dá, por exemplo, o cara que tá aí, tem cara que tá aí com 20, 30 anos sentado aí, e toda a vida é eleito. Agora a culpa é dele? A culpa não é dele, a culpa é do povo que votou nele. Mas o senhor acredita que o povo vota nele de verdade? O povo tem que aprender Será que o a povo... votar e dar valor ao seu voto. Não dá, por exemplo, para você eleger um cara que está roubando uma vez, você bota ele no poder, a segunda vez, vamos escutar aqui o Arruda. O Arruda arrebentou um grampo aqui do negócio aqui, pediu perdão a todo mundo, se elegeu deputado. Depois, o povo foi, elegeu ele senador. Depois elegeu ele governador. Aí, estourou essa bomba aí, ele pegando o pacote inteiro, eu quero ver se o pessoal vai eleger ele alguma coisa ainda. Porque se eleger, a culpa é do povo. O povo é porque não quer a ética na política, não quer um governo transparente, quer um corrupto. Mas o senhor acredita que, mesmo assim, o povo não sendo tão instruído assim, que o povo não tem a vivência assim do seu dia a dia, não vê que tudo acontece de forma diferente? A máquina ali já se comprovou que ela é viciada, porque não é possível que as pessoas sejam lesadas de uma forma, chega ali e, pô, tá vendo que aquela mesma pessoa vai ali e vai dar seu voto de confiança novamente para aquelas pessoas? É meio difícil, não é? Olha o Carlinhos Cachoeira aí. É aquilo que o deputado federal lá lá de Goiás, certo? Você mostra o som, que o cara tão moralista aí na quinta. Era xerife. Era o maior pregador da moralidade. O maior pregador da ética. E o cara era o quê? Ele fazia um trabalho de advogado do Cachoeira. Mas isso vai continuar eternamente se nós não chegarmos ali a decidir. Pra você não prestou pra nada, se adianta, né? É assim que tem que ser, né? Sangue novo. Então. Sangue novo. Se você está envolvido com qualquer tipo de coisa errada, sai fora e tem que colocar sangue novo. Mas se depender da justiça dali, jamais nós vamos ter isso, porque ali um tá comprometido aqui, o outro tá ali, o outro tá ali. E aí, aí é um destino selado para os nossos filhos, nossos netos. Pô, será que ele merece esse destino? Eterno? Eu luto diretamente para que meus filhos, meus netos, vivam num mundo bem melhor do que o que eu vivi. E uma vida bem melhor do que eu não tive. E graças a Deus, já estou vendo isso. E pelo menos meus filhos, todos eles hoje, conseguiram uma faculdade. Eu não consegui, que era o meu sonho. E espero que os meus netos sigam o mesmo caminho. Agora, a justiça, quando eu digo que ela tarda, mas não vai, devido à demanda. O Estado hoje, você vê que você vai ver um processo ali. O processo aí, tem aquele processo aí, não sei quantos mil processos. Hoje só julgam um processo rápido, se ele for um cara de destaque. Seja do próprio judiciário, do legislativo ou do executivo. E os direitos só valem de forma desigual, né? Se alguém... Só pra você ter uma ideia. Nós, servidores, tem muitos servidores que nós estamos brigando ainda pelos 28. Muitos nós estamos brigando pelos 3,17. Muitos nós estamos brigando por uma certa perda que teve desde a época do governo Collor. Já tem o quê? 30 anos. 30 não, 20 e tantos anos. Foi a década de 90, 2000, estamos em 2012. Então, tem muito processo que tem 2 anos. E até hoje não conseguimos ainda. A gente vê, por exemplo, muitos trabalhadores entram com ação na justiça, quando ele ganha aquilo ali, talvez não viva.
É mais. Isso aqui acaba ficando E se for contra o Estado, não recebe nunca mais, né? E sempre o Estado recolhe. Não, e mesmo que ganhe, vai entrar em precatório e nunca mais vai ver, né? Então esse Estado só teria direito de receber e pagar, ele não paga ninguém. Não é isso? Não, pagar. Não, de uma forma radical seria isso. Não é? Ele só recebe, mas pagar não paga ninguém, mesmo que perca. Não é uma coisa esquisita um negócio desse? Bom, vamos encerrar então. Tá bom. Muito obrigado aí pela sua Seu nome é? atenção. Meu nome é Hanna. Alô. Com satisfação. Muito obrigado, tá?